Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de uma organização de um canteiro, tá? A gente tem aqui só o layout, um layout aberto, onde eu tenho uma construção surgindo, eu tenho alguns depósitos, e aqui eu tenho um arruamento dentro de um canteiro. Então, basicamente, o canteiro tem um projeto, tá, galera? Não é de qualquer jeito. Se a gente for seguir a legislação, eu tenho um canteiro eu tenho um projeto fixo para o canteiro, porque eu preciso atender todos os critérios de segurança, eu preciso atender todos os critérios de análise das instalações e tudo mais. Então, esse é um panorama geral. Se a gente for olhar algo mais complexo, deixa eu ver aqui, não, isso aqui eu vou mostrar depois. Por exemplo, aqui são as etapas da obra. Nós temos aqui as etapas da obra desde o início da parte de inspeção até a parte em que eu vou fazer, por exemplo, a fundação, a parte de fundação, e eu vou crescendo de acordo com a necessidade. Então, eu vou criando, eu vou implementando uma obra. Isso aqui é uma obra de um prédio, então eu tenho etapas dessa obra que devem ser avaliadas no momento de você fazer a construção. Então, seguindo aqui pela verificação, eu tenho primeiro a limpeza do terreno, eu vou ter depois a instalação provisória, onde nesse caso eu tenho aqui nessa parte vermelha o local onde será feita a construção do nosso local onde será feita a construção, saiu daqui. O local onde será feita a construção do nosso prédio, e aqui eu tenho todas as infraestruturas externas. Fora isso, eu vou para minha terceira etapa, que é a etapa onde eu vou fazer a verificação dos muros, verificação de toda a minha infraestrutura, vou para a fundação, e aqui quando eu chego na fundação, que é uma etapa importante, dependendo de como foi definido esse projeto, imagina que você definiu, lá na hora de projetar, foi definido que o seu SPDA, o SPDA dessa edificação, vai ser um SPDA estrutural. Definido ele estrutural, no momento que eu estou fazendo a estrutura em si, colocando as sapatas, as fundações e tudo mais, eu já vou construindo esse aterramento estrutural. E construindo esse aterramento estrutural, a gente já define que esse aterramento estrutural pode ser o aterramento de todas as máquinas. Como assim, Pablo? Imagina uma instalação em que você tem uma área de construção que é superior a toda a área em volta do nosso canteiro, e que eu tenho aqui desde a etapa de construção, desde a etapa de verificação, nós temos aqui, por exemplo, a ideia de que será um aterramento estrutural, em que eu vou aproveitar a estrutura para o nosso prédio, desde as sapatas, eu posso aproveitar as próprias armações até em estruturas mais complexas. Então, aqui eu estou definindo que será aproveitado a minha estrutura. Quando eu chego lá no meu aterramento, onde eu vou fazer uma planta mais geral, como por exemplo uma planta como essa, né, em que eu tenho aqui a construção, por exemplo, de 2 torres, eu tenho uma grua, e eu sei que aqui existe ou um aterramento estrutural ou um aterramento em anel. Se eu já construo esse aterramento em anel, eu já faço esse anel de aterramento, desde a etapa de construção, desde a etapa inicial, eu já posso aproveitar esse anel como um aterramento temporário das nossas estruturas metálicas, como a grua, como a parte de entrada de energia. Porém, esse aterramento vai ficar definitivo. E aí a gente não cai no erro de só trabalhar, por exemplo, com um aterramento em anel, ou um aterramento em triângulo, ou um aterramento em linha. Certo, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho disso depois, eu tenho muito material para mostrar aqui para vocês. A ideia é pensar desse tipo. E como que eu vou, então, pensar no SPDA dentro desse canteiro? Nós temos aqui essas duas estruturas. Uma estrutura mais vertical e eu tenho aqui uma estrutura mais horizontal. Pensando nessas duas estruturas, nós vamos imaginar o seguinte cenário. Em todas as edificações devem ser previamente analisadas as necessidades de instalação de um SPDA MPS. Isso aqui ocorre no momento que eu estou construindo o prédio, no momento que eu estou projetando o prédio. Então, idealmente, antes de você ir lá no canteiro de obras, antes de existir um canteiro de obra, deveria existir um projeto. E nesse projeto você já definiu qual vai ser o SPDA. Se vai ser um SPDA externo ou vai ser um SPDA estrutural. Mas já foi definido se existe ou não necessidade desse SPDA.
Tendo isso em mente, você já caracterizou o aterramento. E aí que entra um critério bem interessante. Depois disso, você avaliou todos esses critérios para o prédio, mas você também precisa analisar isso para o canteiro, porque o canteiro vai ter algumas prioridades ou algumas preocupações que a gente tem que analisar no decorrer da obra, certo? Depois disso, você deve seguir os requisitos da 5419 de 2015, com atualização em 2018, e também NR10 e NR18, além da 5410, para verificar, lá na 5410, as recomendações com relação ao dispositivo de proteção por seccionamento automático ou aterramento. Então, dependendo do sistema que você adotar ali, você tem que verificar. E ainda analisar qual é o tipo de aterramento que você vai utilizar. Geralmente, em canteiros de obra, nós usamos o tipo de aterramento TT, ou TT ou TN. Na grande maioria, usa-se o TT por uma questão de economia. Porém, o uso do TT vai exigir ali várias necessidades. E aí você vai ter que se preocupar com isso no momento de fazer os testes e a verificação geral. Por exemplo, pessoal, quando a gente vai analisar tudo isso, a gente se preocupa com NR10, NR18, 5410, 5419, 14039, as normas da concessionária, e além disso, você pode utilizar como base a RTP05, que trata das instalações elétricas temporárias em canteiros de obra. O grande problema é que essa norma aqui, ela puxa informações de normas já canceladas. Então, eu deixo por último. Em último caso, eu uso o RTP05, que é da Fundacentro. Eu prefiro, antes de tudo, analisar todas as necessidades dessas normas e, por último, analisar o RTP05 da Fundacentro, porque, na minha opinião, tem muitas recomendações que estão desatualizadas conforme as citações dessas normas. Certo, galera? Então, vamos seguir adiante, só para você pegar a visão. A NR18, ela vai trazer, na sua atualização, ela traz várias recomendações relacionadas à parte elétrica. Ela trouxe na sua atualização muitas recomendações, puxando ali a própria NR10, ou exigindo normas relacionadas a cenários específicos. Por exemplo, dentro do escopo da NR18, ela fala que toda a parte de SPDA deve ser verificado com a norma de SPDA. E qual é a norma de SPDA? A 5419. Então, no momento que você vai pensar no SPDA para um canteiro de obra, você tem que pensar no âmbito da 5419 e não pensar no âmbito de qualquer outra norma a princípio, tá? Então, isso é importante porque a gente está pegando ainda vários tipos de relatórios relacionados a canteiro de obra e vários projetos de aterramento em canteiro de obra que não seguem nenhuma norma, que seguem ali um pensamento qualquer. E isso fere um pouco as exigências da NR18. Lembrando disso, vários itens da NR18 trazem essas informações, como a própria o item 1821/7, que traz essa informação em específico e que diz que a parte do sistema elétrico de proteção, medidas de proteção elétricas periódicas devem ser feitas por um profissional legalmente habilitado e seguindo as normas técnicas nacionais vigentes. Ou seja, vai exigir que você tenha um conhecimento dessas normas, pessoal, para atender, tá? Então é muito importante você levar em consideração isso. E outra coisa, não se pode confundir sistema de aterramento com eletrodo de aterramento, tá? Isso aqui a gente acaba tendo essa confusão de eletrodo de aterramento com sistema de aterramento. Eletrodo de aterramento é o material que você vai utilizar no aterramento que vai ficar ali no solo. Sistema de aterramento é algo muito mais complexo, é o conjunto de tudo isso. Então, muito cuidado na hora de analisar essas informações. E outra coisa, se a instalação for de baixa tensão, o aterramento deve estar em conformidade com a 5410. Se for de alta tensão, 14039, e a 5419 define o sistema de aterramento como sistema completo, que combina o subsistema externo de aterramento mais o sistema de equipotencialização. Então, olha só, uma coisa é eu colocar um eletrodo de aterramento, que é uma haste de aterramento, isso é um eletrodo de aterramento. Outra coisa é eu criar um sistema de aterramento que vai analisar todas as partes que vão influenciar direta e indiretamente.
Se eu olho para um ambiente em que eu tenho uma edificação, eu tenho que olhar 5419. Se eu olho para um equipamento em si, eu posso criar eletrodos de aterramento, mas pensar em qual é a interferência desse tipo de eletrodo no meu sistema como um todo. E outra coisa, como que eu vou validar esse sistema de aterramento? Se eu estou olhando para uma edificação e quem me baseia isso é 5419, eu valido o sistema de aterramento pela verificação de continuidade. Então, é a continuidade elétrica que vai validar o meu sistema de aterramento pela 5419, né, numa edificação. Se eu estou validando, por exemplo, aterramentos específicos de máquina, que o sistema de aterramento, algumas hastes de aterramento, então ali eu tenho um eletrodo de aterramento. Para eu validar como que aquele eletrodo está sendo usado, ou qual é a qualidade disso, eu tenho que verificar tanto a continuidade desse eletrodo com o terra elétrico do circuito e até verificar também qual seria a resistência de aterramento daquele eletrodo. Quanto menor, melhor. Mas para esse teste eu tenho que verificar a queda de potencial por 3 hastes, alcançando a zona de patamar. O que às vezes fica até difícil você conseguir fazer essa verificação da zona de patamar em um canteiro de obras. Então não faz nem sentido, se você não consegue alcançar a zona de patamar, utilizar um termômetro de haste para fazer uma análise de resistência e aterramento, porque aquele valor que você está verificando é um valor que está dentro da zona de influência do próprio aterramento ou da própria haste de aterramento. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Conceitos são importantes para que você saia de uma zona mais básica e vá até uma zona de conhecimento onde você traz soluções de diferentes cenários. Senão você fica bitolado, aquela mesmice, e aí vem profissionais ultrapassando você no conhecimento. Show? Entendendo esse critério, nós vamos aqui buscar fazer algumas análises, tá? A própria NR18, pessoal, ela traz várias vezes. Ela fala assim, ó, sistema de aterramento e não é um eletrodo de aterramento. Né? Nesse caso, o ideal é usar um condutor de proteção e não uma haste como aterramento. E outra coisa, a medida necessária para garantir segurança dos trabalhadores não é somente o aterramento. Tem muita gente que acha o seguinte, ó, pega essa betoneira, o que faz? Cara, pegar essa betoneira aqui, eu vou aterrar na carcaça, eu vou puxar aqui, eu vou fazer um triângulo e eu vou fazer um aterramento e conectar a betoneira. Essa betoneira já está protegida. Não é assim. Dependendo do sistema de aterramento que foi definido, TT, TN, você tem que verificar se somente o eletrodo de aterramento vai ser suficiente para proteger o colaborador. Na grande maioria das vezes, ou quase sempre, não é suficiente. Então, além do sistema de aterramento, você tem que prever ou um DR, ou, por exemplo, ou um DR ou um disjuntor para fazer a proteção ali dessa fuga de corrente. Dependendo do teu sistema, um DR ou um disjuntor vai ser necessário. Quando que eu tenho a certeza disso? Quando você for buscar lá na 5410 e definir qual é o tipo de aterramento, e lá no tipo de aterramento você verifica se aquele DR é suficiente, qual é a sensibilidade que tem que estar nesse DR, e se eu não posso usar DR, eu tenho que usar um disjuntor. E por que aquele disjuntor vai fazer aquela proteção automática? Lembrando, eu tenho que ter os dois, tanto o aterramento direto ou equipotencialização, quanto um sistema de seccionamento automático ou um dispositivo que possa ali analisar tudo isso. Então eu tenho aqui o caso de uma betoneira e o caso de uma grua, onde geralmente a gente faz só essa conexão, faz somente uma conexão aqui de uma haste de aterramento e muitos colegas dizem que isso já é o suficiente. Cuidado, tá? Muito cuidado com isso, a gente vai falar o porquê nessa live aqui. Tendo isso em mente, pessoal, a própria NR18 diz que é obrigatória a utilização do dispositivo DR como medida de segurança adicional nas instalações elétricas, nas situações previstas em normas técnicas nacionais vigentes. Ou seja, se você chegar em um canteiro de obra e você falar que tem que usar DR e o teu cliente disser que não precisa, a NR18 obriga. E pelo fato da NR18 obrigar,
esse sistema de aterramento, esse dispositivo no teu sistema, você pode colocar para ele, olha, NR18 obriga. E se ele não quiser instalar, você tome cuidado em assinar isso, tá, pessoal? Muitas vezes a gente acaba sendo coagido em assinar, em atender ali uma necessidade, uma vontade do cliente que está relacionado a financeiro, porém você está assumindo o risco. No momento que você diz que está tudo certo e não está, a NR18, a NR10, a 5410, 5419 criam várias exceções. E nessas exceções você pode ser posto à prova. E aí, nesse caso, quando eu tenho uma obra, quando a gente tem obra, geralmente eu tenho ambiente molhado, eu tenho ali a pressa, eu tenho instalações que não estão atendendo a critérios úteis numa parte de segurança, e aí nesse momento eu posso ter um operador vindo a óbito. Vindo a óbito por conta de uma questão elétrica, vai a empresa, vai o técnico de segurança e vai você que validou, porque o perito vai avaliar tudo isso. Tá? Então, é um ambiente até muito complicado para você trabalhar, se caso você não tiver essa necessidade, não tiver essa sensibilidade com relação ao teu cliente. E aí, buscando aqui uma das partes da 5410 que trata sobre DR, ela fala o seguinte, lá no item 5132, que é uma das partes, coloca aqui o uso de dispositivos de proteção de corrente diferencial residual tem que ser igual ou inferior a 30 miliamperes, é reconhecido em proteção adicional contra choque, é obrigatório que, nestes casos, o dispositivo DR seja de 30 miliamperes e não outro de corrente superior. E esse caso, pessoal, é o item 5.132, mas existem outros casos em que eu posso ou eu necessito colocar um DR com uma sensibilidade superior de 30 miliamperes. Tem DRs que você pode colocar com uma sensibilidade de 500 miliamperes. Vai depender do teu sistema. Então, antes de você sair dizendo aqui, é assim, é desse jeito ou daquele jeito, vá na 5410, verifica as restrições que ela impõe para o uso do DR, para as especificações de sensibilidade do DR e quais são as restrições para outros tipos de solução, para que você tenha uma verificação geral, tá? E entenda que isso é para garantir a segurança geral, tanto pela equipotencialização quanto pelo seccionamento automático, que não é só o DR. O disjuntor, dependendo do caso, pode também trabalhar como esse seccionamento automático, no caso aí de uma fuga ou curto-circuito. Entendendo isso aqui, a gente vai fazer uma revisão aqui, tá? Que a galera deve estar com dúvida. O que é o sistema TT? Eu vou passar bem rápido, tá? Sistema TT, pessoal, é um sistema, basicamente, onde cada máquina, cada equipamento vai ter um aterramento individual. Esse aterramento é o mais comum em obras, é o mais comum em canteiro. Por quê? Porque é o tipo de aterramento que vai trazer mais economia. Porque em vez de eu estar passando, por exemplo, terra, o neutro, eu já faço o aterramento dessas máquinas direto ali na minha carcaça, desde que essas máquinas sejam trifásicas, tá? Ou bifásicas. Se essa máquina precisar do neutro ou algo do tipo, eu indico que você utilize o sistema TNS. Ah, mas é mais custo. É o mais seguro para esse caso, tá? Outra coisa, é recomendado para sistemas onde a fonte de alimentação e a carga estiverem distantes uma da outra. E a gente pensa o seguinte, pô, a gente tem um canteiro de obra. Vamos imaginar um canteiro mais simples aqui. Deixa eu tentar achar. Tá, esse aqui. Imagina esse canteiro de obra aqui, pessoal. Esse aqui é um canteiro mais simples. Eu tenho aqui o meu QGBT, o meu padrão de entrada nesse ponto. A distância entre esse QGBT até, por exemplo, a mesa onde vão estar os equipamentos, não é tão grande assim. A gente acha que é muito grande, mas é uma distância de 100 metros, 50 metros. Pessoal, dentro da própria instalação, depois de executada, eu vou ter distâncias de ramal muito superiores a isso. Imagina uma aprumada de alimentação, em que eu vou ter, por exemplo, um comprimento chegando a 100, 200 metros, dependendo dessa aprumada. Então, eu preciso pensar o que a norma diz como distante. No caso de um canteiro de obra, nesse estilo que eu estou mostrando para vocês, nada vai ser tão distante que precise fazer esse uso do TT. Entendeu? Na minha concepção, eu estou trazendo a minha concepção para vocês. Cada um
segue, né, o que julga ser o melhor. Mas na minha concepção, utilizando aqui as dificuldades de proteção para o TT, por que é difícil? Porque em um sistema TT eu vou precisar diretamente desse meu eletrodo de aterramento para fazer a proteção. Ou seja, no sistema TT, eu dependo muito do aterramento, muito do aterramento. No sistema TNS, eu tenho uma baixa impedância. Então, para uma fuga, eu vou ter uma proteção mais direcionada. Eu vou deixar que aquele equipamento esteja mais protegido. E outra coisa, eu vou também poder utilizar o DR para fazer uma proteção agregada de seccionamento automático, mais ali a minha equipotencialização da carcaça. No TT, eu preciso garantir que esse meu aterramento esteja muito bom. E aí vai depender muito do valor dessa resistência de aterramento. E aqui eu vou precisar fazer um teste de resistência de aterramento muito bom, perfeito, para que eu garanta que aquele valor é o menor possível. Então eu acho muito perigoso isso dentro de um cenário de uma obra e dentro de um cenário onde eu tenho, por exemplo, testes de resistência de aterramento que não são ideais, não são testes complexos, não são testes que avaliam todos os procedimentos que a gente mostrou, zona de patamar e tudo mais. E isso abre uma lacuna muito grande de erros que podem ser gerados. Eu não gosto de usar o sistema TT. Isso é uma opinião minha, tá? Eu só uso o sistema TNS, a não ser que não possa usar o TNS, eu seja obrigado tecnicamente a usar o TT. Mas eu só uso o sistema TNS porque, para mim, eu me sinto mais confiante e mais seguro quanto projetista e instalador, tá? Então, uma opinião minha, e aí você segue, tá? Então, basicamente, ele vai ser dessa forma. O esquema TT, quais são as principais ponderações que você tem que ter dele? Isso voltado para o nosso canteiro de obra, tá? O neutro da fonte é aterrado em um eletrodo, então eu tenho o aterramento do neutro da fonte, as massas são interligadas em eletrodos separados, e quando você lê eletrodo, não é sistema de aterramento. Eletrodo é haste de aterramento. Haste de aterramento, um anel, ali, um triângulo, isso é um eletrodo de aterramento, tá bom? A corrente de curto-circuito, fase e terra é pequena. Por que ela é pequena? Porque eu vou ter a minha terra fazendo uma limitação dessa corrente, tá? Por exemplo, se eu tivesse o sistema TNS, a corrente de curto-circuito fase terra seria alta, porque eu tenho um caminho de baixa impedância, que seria o terra elétrico, que vai conectar a minha fonte à minha carcaça. Como aqui eu não tenho, a minha corrente de fase terra de curto-circuito vai ser baixíssima. E por isso, eu sou obrigado a usar o DR, o dispositivo diferencial residual. Por quê? Porque eu só vou sentir essa sensibilidade se for pelo DR. Ah, Pablo, mas esse aterramento aqui já não vai ser suficiente para proteger essa massa? Não, ele vai mandar essa corrente de curto-circuito para o terra, porém, se uma pessoa encostar aqui, ela ainda poderá receber essa corrente. Então, quando eu tenho o sistema TT, eu sou obrigado a utilizar um DR. Eu tenho que colocar um DR. Senão, a gente não vai proteger. A gente faz a proteção pela metade, porque somente o eletrodo de aterramento não é 100%. Eletrodo de aterramento mais medidas de proteção por seccionamento automático. Nesse caso, o DR. Beleza? Outra coisa, vai proporcionar uma maior facilidade no projeto, por quê? Porque eu não vou precisar estar passando o cabo de aterramento, né, essa equipotencialização via cabo, então isso vai economizar e vai ser mais simples a instalação, porém, né, a qualidade da instalação é supervisionada pelos DRs de 30 mA nesse caso, e eu dependo exclusivamente, eu tenho uma dependência muito grande do valor dessa resistência de aterramento aqui. Então, a gente sabe, pessoal, resistência de aterramento é complicado. Primeiro que se eu estiver no local onde eu não possa fazer uma medição adequada, alcançando a zona de patamar, aquele valor ali pode ser qualquer coisa. E outra, como eu tenho um sistema que vai depender muito do aterramento, eu tenho que usar um DR e eu tenho que garantir que esses DRs estejam funcionando. Então eu tenho que ir lá no item 7 da 5410 e fazer um teste periódico desses DRs da obra. Ainda tem um outro negócio.
Se o cara está querendo economizar, ele não vai instalar DR. Então, a grande maioria dos canteiros de obra que a gente vê é o seguinte, a gente tem, olha só, a gente tem um sistema TT, porque ele quer economizar cabo, mas não tem DR instalado. E aí ele vem e coloca uma única arte de aterramento e diz que aquilo tá bom. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Eu acho isso muito perigoso. Então, esse é o sistema TT. E o sistema TN? Como é que ele vai ser? O sistema TN, pessoal, eu tenho, dependendo do tipo de subsistema do nosso TN, mas geralmente eu tenho o terra e o neutro em condutores separados, chegando até os meus equipamentos, tá? E aí eu vou utilizar esse cabo de terra que vem lá da minha entrada de energia, do meu quadro geral, como um aterramento da carcaça. Eu estou criando um caminho de baixa impedância. Como eu tenho um caminho de baixa impedância, nesse momento, a gente acaba não se preocupando em colocar um eletrodo de aterramento. Por quê? Porque esse caminho baixa impedância vai levar esse curto-circuito, essa fuga, para a minha fonte de alimentação. E lá na minha fonte de alimentação eu tenho que me preocupar com o aterramento. Esse aterramento tem que estar muito bom, né, para que ele possa ali dissipar parte dessa fuga, desse curto-circuito. Aqui ele fala que é utilizado quando a fonte não é muito grande, quando essas distâncias não são muito grandes. Quando eu falo que uma distância é longa ou não, eu estou falando na ordem de quilômetros, tá, galera? É uma distância de 200 metros. 200 metros é longe, então eu vou utilizar o sistema TT, porque é longe. Não. Quando eu falo longe, distante, eu estou falando de quilômetros. Imagina você estar num local rural em que você tem, por exemplo, uma bomba d'água que está a 1.500 metros da casa. Sei lá. Pô, não faz muito sentido a essa distância longa eu utilizar um sistema TNS. Eu prefiro utilizar, nesse caso, o sistema TT, desde que eu faça a proteção adequada lá no meu sistema da bomba. Entendeu? Então, quando eu vou fazer esse cenário, é dessa forma, tá bom? Então, pensem aí, distância quando eu falo de quilômetros. Outra coisa, a proteção deve ser garantida por dispositivo DR que detectam a corrente que escoa pelo terra. Nesse caso, eu tenho que também utilizar o DR, tá? Ele pode ser obrigatório ou não, mas a gente recomenda você colocar o DR, porque eu vou ter um caminho ali de baixa impedância. E aí, dependendo de como você faz a instalação do DR, ele vai ter uma sensibilidade. Ele vai proteger, seccionar muito mais rápido. Ainda que eu tenha um aterramento dessa carcaça, eu posso, de alguma forma, ter o contato com a pessoa nessa carcaça, e essa pessoa pode receber parte dessa descarga. Existem várias especificidades que você deve seguir. Show! Então, pensando nisso, o que eu indico? Cara, eu indico sempre o sistema TN, tá? Ainda que seja para um canteiro, o sistema TN, porque ele te dá maior segurança, na minha opinião, eu me sinto muito mais seguro, porque eu não dependo de uma resistência de aterramento. Eu dependo de um aterramento geral, de um sistema de aterramento adequado, que nesses casos de canteiro, eu já utilizo o próprio aterramento da minha estrutura, do prédio que eu estou levantando. Então, para mim, já tem um aterramento muito bom. E com isso, eu tenho uma dissipação boa. Que, na verdade, no final das contas, vai ser isso. Se a gente pensar, no final das contas, quando o prédio estiver pronto, o teu subsistema de aterramento do SPDA vai fazer parte do aterramento da edificação e vai deixar ele melhor. Então, se eu já utilizo esse sistema de aterramento da minha edificação no momento da construção em um canteiro de obras como esse, eu já estou, de certa forma, criando ali um nível de segurança muito mais alto para um sistema TN, que é o que eu gosto. Beleza? Vamos seguir aqui. Tendo em relação a esses critérios, nós vamos aqui para a NR18. NR18, na parte 21, a NR18, 21, 16, ela determina que os canteiros de obra devem estar protegidos por sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, tá? O SPDA projetado, construído e mantido conforme as normas técnicas nacionais vigentes. Qual é a norma que valida a SPDA? É a 5419, acabou. Então, toda vez que você for fazer um projeto de SPDA para o canteiro de obra, lembrando, você vai, quando você faz uma análise de SPDA,
É SPDA, você não é obrigado a analisar instalações elétricas, desde que você tenha esse escopo para isso. A gente está trazendo todo esse parâmetro relacionado à parte de dispositivos, de sistema de aterramento, porque isso faz sentido no final, tá? Mas não quer dizer que você é obrigado a fazer uma análise geral. SPDA é SPDA. Eu estou protegendo contra a descarga atmosférica e eu vou criar um sistema de escoamento. Acabou. Feito isso, vocês atendem a 5419. Outra coisa, esclarece que o cumprimento desse disposto no item 18.21 é dispensado nas situações previstas em normas, onde tiver ali um laudo emitido por profissional legalmente habilitado. Ou seja, se você for lá no local, fizer uma análise do gerenciamento de risco, validar que nessa etapa do canteiro de obras não tem necessidade de fazer um sistema de SPDA, né, uma proteção contra descargas atmosféricas e tudo mais, você pode emitir um laudo, colocar o gerenciamento de risco e dizer isso, que aí a própria NR18 já entende que a responsabilidade é do responsável técnico, a responsabilidade é do profissional que emitiu o laudo, em dizer que não precisa, tá? Isso para a etapa da construção. Mas tem construção em prédios verticais que eles vão crescendo ao longo do tempo, em que você tem que fazer uma análise para o pior cenário. Qual é o pior cenário? É o próprio cenário quando o prédio estiver ou pronto ou a estrutura do prédio já estiver finalizada, que é quando você tem a altura máxima do prédio, que mesmo tendo a altura máxima, ele pode estar sem o sistema de captação final dele, mas ele precisa de uma proteção para aqueles operadores ou para toda aquela infraestrutura que nós temos ali em construção, tá? Então isso aqui é só para a gente validar, e aqui são alguns exemplos. Por exemplo, quando você tem no canteiro, alojamentos, eu estou falando de canteiros maiores, tá? Alojamentos, que pode ser containers ou tudo mais, se você avaliar a necessidade e for aparecer no gerenciamento de risco que existe a necessidade de proteger essas infraestruturas, essas edificações do canteiro, você vai fazer uma proteção. Nesse caso, o colega fez aqui uma proteção pelo captor Frank. Ele colocou um captor para proteger essa edificação, outro captor aqui. Por que captor Frank, Pablo? Porque eu tenho que pensar também na retirada desse canteiro. No momento que eu for retirar essa instalação provisória, pelo fato de ser um captor, é muito mais fácil a retirada, tá? Então, até nisso deve ser pensado. Então, aqui eu só faço a proteção contra a descarga direta se caso essas edificações, após o gerenciamento de risco, obter ali a necessidade de proteção, que é justamente o que a norma diz. Não preciso fazer um gerenciamento de risco. De outra forma também, e se eu tenho, por exemplo, containers, primeiro você tem que ver qual é a espessura dessa chapa desse container para ver se essa espessura atende ao requisito de captação natural, desde que haja necessidade de colocar um SPDA ali. Feito isso, o primeiro procedimento, houve a necessidade. Eu preciso colocar SPDA nesse canteiro por conta da instalação, por conta do meu gerenciamento de risco. Então eu vou, por exemplo, utilizar a chapa metálica do container, se atender ao critério mínimo, como um captor, mas eu tenho que fazer um anel. Pablo, mas aqui eu posso fazer só um haste aterramento? Não, porque mesmo isso aqui sendo provisório, é um provisório que pode levar 1 ano. 1 ano, 2 anos, 8 meses. Então, durante todo esse período, é ideal que tenha um anel de aterramento aqui em volta dessa edificação, se o meu gerenciamento de risco gerar essa necessidade, certo? Então, muito cuidado com essas situações.